Sagitário, meus amores, sejam bem-vindos a 4 revelações que se darão nesta semana, começando pela vida pessoal e emoções. Olha, eu tô vendo vocês chateados por conta de alguma coisa que tem a ver com o passado de vocês e que talvez vocês ainda não superaram, tá? Pode ser uma situação de luto, pode ser um divórcio, pode ser a perda de um emprego. Pode ser que vocês tenham tido um conflito lá atrás com alguém, com uma empresa, houve a resolução, mas esse conflito volta a acontecer. Então a semana vem pedindo força, resiliência, conexão com a espiritualidade, para que vocês consigam resolver isso por definitivo, consigam entender que existem sim dias bons e dias ruins. E se vocês passaram por alguma situação traumática recentemente, é natural enfrentar algumas dificuldades até que a situação seja resolvida, até que a tristeza se dissipe. É importante entender que vocês não precisam passar por isso sozinhos. Vocês podem recorrer a psicólogos, quem gosta de uma religião pode ser acolhido numa igreja, num culto de umbanda, de candomblé, numa casa espírita. Tem gente que pode precisar de um psicotrópico, de repente tudo isso está gerando uma depressão leve, mas ainda assim uma doença, uma ansiedade que precisa ser tratada com ansiolítico. Então é importante que vocês não carreguem sozinhos essa cruz. Procurem ajuda no sentido de resolver a demanda e entenda que estar triste, que se aborrecer, que ter raiva também é normal, principalmente quando a gente passa por um trauma ou tem o retorno de uma situação ruim que aconteceu lá atrás e que está acontecendo novamente, né? Faz parte da vida, existem momentos bons e outros não tantos, eles são designados pela espiritualidade e fazem parte da nossa evolução espiritual, tá? Olha, aqui eu tô vendo a chegada de um dinheiro, pode ser que esse dinheiro chegue após alguns entraves, após algumas dificuldades em consegui-lo. Não sei se de repente dificuldades burocráticas, como um processo que foi ganho, mas até todo o processamento e a liberação do dinheiro rolou algum tempo. De repente tem alguém aqui que devia dinheiro a vocês e demorou para pagar. Pode ter alguma coisa a ver com o banco, com o INSS, com a empresa onde vocês trabalham e uma burocracia. Só que é assim, gente, eu tô vendo que esse dinheiro não vai ser concedido por muito tempo. Ou ele é concedido uma única vez, ou ele vai ser concedido a no máximo 7 meses. E depois vocês se esbarram em um outro entrave, tá? Eu não sei se pode ser algum dinheiro que vocês deveriam ter recebido, não receberam, ficou retido e agora é liberado. Ou se tem a ver com parcelas residuais de uma aposentadoria, de uma pensão, que vocês esqueceram de solicitar. Eu não sei se aqui tem a ver com patrões pagando salário aos picados e aí agora começam a pagar corretamente. Pode ter a ver com contratos de trabalho temporário ou com freelancers que vocês vão fazer por um período de até 7 meses. Ou um trabalho por demanda, a construção de uma casa, uma reforma. De repente alguém aqui pode pegar um trabalho como cuidador. Só que adiante a pessoa desencarna, a pessoa falece, né? Ainda mais se for uma pessoa de idade avançada. Então, existem algumas circunstâncias que fazem com que esse dinheiro que traz uma solução ou que vem após um solucionamento, fim de uma burocracia, não seja concedido eternamente. Não é uma renda vitalícia, tá? Tem alguma coisa aí de temporário. Vamos lá. É assim, eu tô vendo alguém aqui que rompeu um relacionamento recente. Essa ruptura pode ter se dado por luto, de repente alguém faleceu, de repente essa relação acabou porque não era próspera, tinha toxicidade, tinha agressividade, ou simplesmente acabou porque outra pessoa não quis mais ficar com vocês e vocês ainda não processaram essa dor, essa perda, tá? Então, existe uma incerteza muito grande a respeito de um relacionamento futuro com uma outra pessoa. Vocês têm medo de pensar a respeito disso. Gente, cada coisa a seu tempo. Vocês estão passando por uma dor. Processem essa dor primeiro.
Depois vocês pensam se devem ou não ter uma nova relação com quem quer que seja. Não tem por que vocês se preocuparem. Ai, porque eu não quero, porque eu não quero, porque eu nunca mais vou querer. Tão por agora. Calma. Se curem de uma ferida e depois vocês pensam se querem ou não. Pode ser que vocês concluam que realmente nunca mais vão querer ninguém. Ok, se vocês estão de buenas com isso. Pode ser que adiante vocês voltem a se apaixonar por uma outra pessoa, ou não. A vida precisa ter cada fase cumprida como em um joguinho de videogame. E tem gente que quer acelerar as coisas, tem gente que quer uma resolução imediata. Não é assim, não se atropela uma dor criando novos pensamentos insanos. Vamos primeiro processar o que aconteceu aqui, quer seja um divórcio, um luto, uma traição, uma relação que magoou muito vocês, e depois vocês pensam se querem ou não ter um novo relacionamento. Quem concluir que não quer mais, ótimo. Sigam em solitude porque é muito melhor viver sozinho do que mal acompanhado, por exemplo. Quem lá na frente concluir que estará apta para uma nova relação, que Deus e os orixás abençoe, trazendo um homem legal, uma mulher legal. Mas agora não é momento de vocês gastarem os neuroninhos de vocês com esse tipo de pensamento em meio a um turbilhão de emoções pelos quais vocês estão passando, tá? Olha, essa carta é muito neutra, tá? Eu não tenho nenhuma pontuação a respeito da saúde para fazer. Eu acredito que seja uma semana bacana, uma semana de disposição. Eu vejo vocês fazendo as coisinhas de vocês numa boa, não tô sentindo ninguém adoecido. Não é uma carta que fala sobre alguém que vai descobrir um problema de saúde ou que precisa urgentemente de orientação médica. Ela diz: siga o fluxo. Se vocês estiverem bem, se sentindo bem, façam aquilo que der vontade. Pode ser limpar a casa, pode ser ir na academia, fazer uma ginástica, iniciar um curso de natação, pode ser querer ficar sentado na frente da televisão assistindo a novela. Façam aquilo que der vontade, tá? É a única coisa que eu sinto pontuada nessa carta aqui, com relação à saúde. Não acho que vocês estejam doentes e não acho que a semana vai trazer essa necessidade de buscar orientação médica assim tão imediata, tá? No caso de se receberem notícias de desencarne de conhecidos, de colegas de trabalho, talvez até de familiares mais distantes, essa carta muitas vezes fala sobre o cumprimento do destino, da vontade de Deus. É entender que na vida nós, réis mortais, não temos controle sobre quem chega e sobre quem parte. Isso depende única e exclusivamente da vontade de Deus e dos orixás. Às vezes a gente se entristece porque um amigo morreu muito novo, porque um vizinho sofreu um acidente, mas se era o destino da pessoa, não tem assim o que fazer. Como é uma previsão que está falando muito sobre pessoas enlutadas, né? Tanto na revelação número 1, até mesmo quanto na revelação de cunho mais afetivo. Por mais doloroso que seja lidar com o luto, a gente precisa entender e aceitar a vontade de Deus. E, como eu já falei, falo novamente, aceitar que a gente não tem o controle sobre quem chega e quem parte. Então, se houve uma partida recente, se vocês estão processando essa situação, entendam e procurem aceitar, por mais doloroso que seja, que da vontade de Deus ninguém escapa. Ela é implacável, tá bom, meus amores?